Olá, rapaziada. Bem-vindos à nossa aula de linguagem de programação. Esta é a nossa primeira videoaula. Ela vai tratar aí do nosso do conteúdo do nosso retorno aí agora, né, pós-pandemia. Essa aula é referente à quinta-feira, dia 13 de agosto, dia 14 de agosto, sexta-feira, tá? E é sobre programar em linguagem C, variáveis e expressões aritméticas. Sou o professor Sérgio e a professora Michele vai estar acompanhando a gente também. Bom, essa primeira aula a gente vai abordar, né, o que são as linguagens de programação, o que é especificamente a linguagem C, que nós vamos trabalhar no decorrer do nosso curso, o que são compiladores, o DevC++, que é o compilador que nós vamos usar na nossa disciplina, né? Qual que é a estrutura de um programa em C, como que a gente usa o DevC++, vamos montar exemplos, né? E o que ele gera quando a gente está criando a nossa programação, né? O código-fonte e o arquivo binário, o executável, né? Bom, muito bem. As linguagens de programação, na verdade, elas são uma linguagem formal, específica, tá? Ela tem regras, tem normas, e ela é composta por instruções, e a gente tem que criar essas instruções numa sequência pré-definida, né? E através delas a gente cria programas que vão controlar o comportamento de um computador. Tá? A comunicação, então, entre o programador e o computador vai ser através dessa linguagem de programação. Né? Um resuminho dela seria o quê? É um sistema de comunicação estruturado, composto por símbolos, palavras-chave, regras semânticas e sintáticas, que permitem a comunicação entre um programador e a máquina. Tá? Esse conteúdo eu tirei do site Rock Content, beleza? A linguagem C, ela foi criada em 1972, né? Nos laboratórios da AT&T, Ashton Tate Tate, é uma gigante na telecomunicação aí dos Estados Unidos, né? E ela, no final da década de 70, ela já começou a substituir a linguagem BASIC, que era uma das mais conhecidas na época ali, mas como o próprio nome diz, BASIC, ela era muito básica, não só para aprendizado, mas assim para funcionalidades, né? Na década de 80 ela foi adaptada para os computadores PCs, que são o tipo de computador que a gente tem até hoje, né? Uma família de computadores genérica aí, tá? E ela é uma linguagem considerada de propósito geral. O que é uma linguagem de propósito geral? A gente tem linguagens com uma finalidade específica, né? Linguagem só para microprocessadores, linguagem com uma finalidade específica. O C não, o C é uma linguagem de propósito geral, né? Ela roda em um monte de plataformas diferentes, tem compiladores C para Linux, para Mac, para PC, como a gente já falou, para portáteis, né? E ela tem uma característica que é a flexibilidade mesmo dela, né? Ela é muito popular e tem compiladores aí para todas as plataformas, tá? E ela influenciou a criação da maioria das novas linguagens aí de programação, né? C++, Java, C Sharp, da Microsoft, entre outros, tá? E compilador? Bom, compilador não é específico assim da linguagem C. Compilador é um programa que traduz um código fonte, um programa numa linguagem de alto nível, numa linguagem de programação, ele transforma para um código de máquina, para enviar direto para o computador executar esses comandos, né? Em geral, ele não traduz diretamente, tá? Ele transforma numa linguagem simbólica, que a gente chama de assembly, tá? E depois que ele é finalizado e traduzido para a linguagem de máquina através de chamados montadores. Mas a gente não vê essas duas etapas durante a compilação, a gente acaba sendo uma funcionalidade interna, né? Então, o que o computador faz? Primeiro, ele analisa o código-fonte. Então, ele identifica
se não tem erros, inclusive a maioria dos computadores tem ferramentas para debugar, depurar, né? Achar, encontrar erros, tá? E depois ele faz essa tradução. Bom, uma figurinha aqui ilustrando, né, o que é feito. Na parte de cima nós temos o código-fonte, está em linguagem C, né? E o compilador vai fazer o quê? Transformar isso aí para a linguagem de máquina, para o binário, né? Que a gente chama de um programa executável. Bom, e o Dev C++? Bom, o Dev C++ é um compilador C bem conhecido, bastante utilizado, muito leve, tá? E ele tem um ambiente para você programar, tá? Se a gente não tiver esse ambiente, como acontece em algumas outras linguagens, ou até mesmo na linguagem C, sem um ambiente estruturado mesmo, a gente teria que fazer o quê? Usar um editor de textos para montar o programa, depois sair desse editor de textos, fazer a compilação do programa em linha de texto, em comandos de código de linha de texto, que nem um DOS, assim, comandos de linha de texto, tá? E daí ele iria gerar o executável. Não, o DevC ele é um ambiente que já tem tudo isso. Ele já tem o editor, ele já faz a compilação, já executa o programa, já mostra para você, permite que você salve, abra e assim por diante. Tá? Bom, ele utiliza compiladores do projeto GNU, que é de código-fonte aberto, né? Que a galera conhece aí do Linux, tá? Mas o Dev C++ ele foi descontinuado em 2006 por sua equipe original, né? Bom, então por ele ter sido descontinuado em 2006, tem algumas versões do Dev C++ disponíveis para download que não são compatíveis com os Windows mais novos, Windows 8 e Windows 10, tá? Mas, como eu comentei no slide anterior, que ele é código-fonte na licença GNU. E então o que acontece? Equipes de desenvolvedores pegaram o código-fonte original e deram sequência no projeto de maneira paralela. Então eles criaram novas versões, essas novas versões são compatíveis com Windows 8 e Windows 10. Tem um link aí para download dessa versão mais moderna, tá? E tem até um blog ali, Blogspot, né, do Orwell, que tem bastante informações lá sobre o compilador, tá? Bom, uma outra vantagem também desse Dev C++ ser de código aberto é que equipes de desenvolvedores criaram versões dele, né, tanto para Android quanto para iOS, para a versão mobile, né? Tem o CPP Droid, que é para Android, e o C++ Programming Language na Apple Store ali também para iOS. Eu no celular Android, então eu baixei o CPP Droid, tá? Tem aí uma telinha do meu celular que eu fiz um programinha aí, ele compila, verifica erros, tudo perfeitinho, dá para trabalhar legal. Quem tem o hábito de trabalhar no celular, às vezes está na cama, está no banheiro, sei lá, né? E tem preguiça de abrir o notebook, ligar, esperar ligar e tudo mais. Então dá para trabalhar bem legal aí no celular também com esses aplicativos, com esses apps. Bom, e a estrutura de um programa em linguagem C? Ele é composto basicamente ali de 5 itens, na verdade 4, né? Um deles se repete. Então, o programa em linguagem C, ele começa na parte superior com os includes, a gente pode colocar outras coisas ali também, mais para frente a gente vai falar, tá? Nesse exemplo tem um include com uma biblioteca básica, que é a stdio.h, as bibliotecas depois a gente vai explicar melhor também o que é, mas as bibliotecas em C são todas .h, de header, né? E essa biblioteca é standard std, é a padrão para I/O, para input e output, para entrada e saída de dados, para a gente poder mostrar mensagens do nosso programa em C e entrar com informações, o usuário entrar com informações. Sem essa biblioteca a gente não consegue usar esses comandos de entrada e saída, de I/O, de input e output, né? Bom, depois nós temos o main, que é a declaração da função principal de um programa C. É obrigatório que o programa em C
tenha uma função main. A gente pode criar mais funções, isso aí já um pouco mais aprofundado na programação, mas a gente pode trabalhar com uma quantidade bastante grande de funções, mas tem que ter uma função main, obrigatória que ela existe. Se não existir essa função main, seu programa não vai rodar, né? Aí depois da função main, abre e fecha parênteses, né? Abre e fecha parênteses ali vai estar vazio, tá? A gente tem as chaves indicando onde começa a função main e onde termina a função main. Se a gente não abrir e fechar chaves, vai dar erro também, porque o programa em si não vai saber onde é que começa e onde é que termina essa função, né? Tem uma série de outros comandos também que vão também ser delimitados através das chaves, né? Depois tem um comando básico, o famoso alô mundo, né? Tá? É o printf. O printf é um dos comandos para saída de dados, tá? Então ela vai exibir o conteúdo dos seus argumentos. Argumentos são as informações que estão dentro dos parênteses. Então, assim como a função main é a função principal e ali dentro do parênteses ela não tem argumentos, o printf é uma função também de saída de dados e dentro dos parênteses tem um argumento, que é o quê? A mensagem que eu quero que ele exiba, né? E no final do comando tem um ponto e vírgula, todo comando termina com ponto e vírgula na linguagem de programação C. Bom, como que a gente vai usar daí então o devc, né? O básico do devc é o seguinte, as suas principais funções são um arquivo novo, que ele abre um novo código-fonte, né? Que é o programa em si, tá? O arquivo abrir, para você abrir programas que você já digitou e já estão salvos, o arquivo salvar, né? E no menu executar, a gente tem lá compilar, executar, recompilar tudo, compilar e executar, tem algumas funções que a gente vai usar bastante. Teclas de atalho também, F9, F10, a gente vai vendo aos poucos. Então, se eu quiser criar um novo programa, vou abrir o DevC++, na verdade, baixar o DevC++, instalar, daí eu vou abrir o DevC++, arquivo novo, arquivo fonte, faço um novo arquivo fonte, digito todo o meu programa, verifico se não tem erros, salvo o programa antes de compilar, é obrigatório salvar. Se você não salvar, quando você mandar compilar, o próprio DevC++ vai pedir para você salvar ele antes dele compilar o programa, tá? Daí depois você compila o programa, ele vai verificar se tem erros, se não tiver erros, se tiver tudo ok, ele gera o executável. E aí dentro do próprio DevC++ você pode executar esse programa. Bom, tem um exemplinho aqui, a tela do DevC++, tá aqui no meu computador também, né? Aqui no menu arquivo, tem ali a opção novo, tem salvar, etc. Tá? Aquele nosso programinha padrão ali do Olá Mundo foi digitado, tá? E já salvei ele com o nome de programa 1, CPP, certo? Aqui na parte superior, tá salvo ali como programa 1, CPP, tá? E aí, aqui no menu executar, a gente pode mandar compilar e executar, né? E aí, quando a gente executa um programa, abre por cima do DevC++, abre uma janelinha preta, de fundo preto, parecida com aquela janelinha do MS-DOS, né? Coisa antiga e tal. E aí, o resultado do meu programa, Olá Mundo. No meu computador aqui até deu um erro que ele não imprimiu a letra A com acento ali, Olá Mundo, né? Mas, daí ele executa o programa e terminou o programa, ele fala, ó, processo terminado, né? Tantos segundos que levou para executar, pressione qualquer tecla para continuar, certo? E aí, se a gente for lá, importante se organizar, né? Por quê? Porque vamos imaginar aí nossa primeira semana de aula. Vocês vão ter uma lista de exercícios com 9 exercícios a serem feitos. Então, onde é que você vai salvar isso aí? Ah, salva em qualquer canto, né? Depois você não vai achar os arquivos. Então, é importante você criar uma pastinha. Eu criei aqui, por exemplo, na área de trabalho, ó, criei uma pastinha chamada exemplo C, né? E salvei aquele programa 1 lá. O código fonte, source file, tá aqui, ó, C++ source file. O código fonte ele cria como programa 1.cpp. É esse arquivo que você consegue abrir, editar, salvar, tá? Esse é o seu código fonte, tá? Depois, quando a gente compila e executa o programa, ele gera um executável. Reparem o tamanho desse arquivo executável, ele é bem maior, porque ele foi transformado em linguagem de máquina, então é incorporado nele, né, uma série de bibliotecas para que o programa tenha a sua funcionalidade, né?
E aí ele fica bem maior que o seu código-fonte. Seu código-fonte é um texto puro, então vai ser sempre arquivinhos pequenos, tá? E esse arquivo executável aqui, ó, você não precisa enviar para nós quando você for mandar atividades lá no Moodle, nas tarefas, né? Que nem precisa, você não precisa e não pode, não deve enviar. Primeiro por ele ser grande, e segundo por ser um tipo de arquivo executável que o Moodle bloqueia esses tipos de arquivo aí no envio. E-mails também, quando você vai enviar por e-mail, os e-mails também bloqueiam esse tipo de arquivo aí executável, né? Então, para nós, quando vocês forem mandar tarefas, tal, vocês vão mandar só o programa 1CPP. Por quê? Porque eu não quero ver o programa funcionando. Eu quero corrigir seu código-fonte. Então, você tem que mandar para mim o código-fonte. Eu vou abrir aqui no meu computador seu código-fonte e verificar como é que você fez o código-fonte e ver se ele está certo ou está errado. Beleza? Muito bem. Então, essa é a nossa primeira videoaula. Agora eu vou abrir uma outra videoaula onde eu vou mostrar na prática. Eu vou abrir o Deve Ser Mais, vou montar um programa, 2 programas, 3 programas, e vou compilar ele, vou fazer erros de propósito para ver como que ele indica esses erros, como que a gente vai depurar esses erros. Beleza? Valeu!